Meu nome é Thaís e este é o meu sinal. Eu faço curso de automação e agora eu vou ensinar para vocês mais uma aula de eletrônica. Eu sou a monitora de eletrônica. Vocês já assistiram os vídeos anteriores da aula robótica? Ainda não? É muito importante que vocês assistam, pois vai ajudar esse processo de aprendizagem. Também agora eu vou convidar Marcos, nosso co-orientador. E aí, meu povo, tudo bem? Voltei, né? Mais uma vez eu aqui na tela de vocês. Mas hoje a aula não é minha, hoje a aula é de Thaís, essa pessoa maravilhosa que dá muito orgulho, tanto para mim quanto para a Andrea, que nossa desenvolvedora estuda e tecnologia. Ela fez parte de alguns times de robótica, chegou a competir no RoboIFBA e no Robot Camp, foi premiada a equipe, só com pessoas surdas. E é um fator motivador para a gente, né? Então, hoje a aula é 100% dela. Outra pessoa muito interessante de ter conosco hoje é a Suzana, que é a nossa intérprete. Para vocês que não estão acostumados com isso, ela vai fazer duas interpretações. Ela vai interpretar de Libras para português e de português para Libras, tá? Então, ela é a grande voz de Thaís. Quando você ouvir a voz falada em português, vem dela. Tá bom? Basicamente, a aula de hoje vai ser o que você falou. Sensores. A gente vai trabalhar juntos naquele mesmo esquema. Abre a tela, faz com a gente, aprende com a gente, tá bom? Mas eu não vou roubar a cena, estou aqui só de apoio hoje. Então, Thay, assume seu lugar aqui e eu vou ficar pequenininho te ajudando. E aí, meu povo, tudo bem? Bom, antes de começar a aula de Thaís de hoje, bora revisar a atividade passada. A gente vai fazer como solucionar o dever de casa de vocês. Basicamente o quê? No dever de casa, eu dei dois circuitos, tá? Um circuito estava com essa corrente aqui, 6,41 mA, e o outro estava com 3. Eu queria que vocês colocassem os dois circuitos para ter a mesma corrente, o mesmo valor, alterando somente o valor dessa resistência aqui, tá bom? E assim, como vocês poderiam fazer? Tem várias formas. Tem a forma mais lógica, mais simples, que você não ia precisar calcular soma de resistor, não ia precisar calcular nada, era só usar a lógica. Por quê? Ó bem, a bateria dos dois é igual, certo? O que mudou aqui? A corrente e a resistência. Se eu quero colocar a mesma corrente, eu preciso da mesma resistência. Então, como é que eu acho a resistência geral, a resistência equivalente, a resistência simplificada desse circuito aqui de cima? Bom, simples. É só pegar a tensão, dividir pela minha corrente geral, a tensão geral pela corrente geral, vai dar a resistência geral, devido àquele velho cálculo, né? Que tensão é igual a resistência vezes corrente, ou seja, a resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Beleza? Só com esse cálculo eu ia chegar no valor? Sim. Quer ver? É só vocês pegarem. Qual a tensão geral? 3 volts. Qual a corrente geral? 6,41 mA, ou seja, dividido por 0,00641. Qual a resistência geral do circuito 1? 4,681, em torno disso. Quer ver que é? Vai aqui embaixo, troca o valor de resistor por 468, vê se não ficou igual uma corrente da outra. Método 1, método mais fácil. Podia fazer? Claro que podia. Era uma das formas de resolver o circuito sem precisar calcular a resistência. Ah, professor, mas eu quero mostrar que eu sei, eu quero mostrar serviço. Quero fazer pela resistência. Eu poderia fazer? Claro que sim.
Perceba que nesse circuito aqui eu tenho resistores em série, tá? E esse lado aqui está em paralelo com esse. Então, primeiramente, eu resolvo série, ou seja, o que está um depois do outro, tá? Mas, professor, eu não sei o valor do resistor, porque você não deu. Eu dei sim. Eu dei a tensão em cima desse resistor e eu dei a corrente que passa por esse resistor. Então, pela mesma fórmula, você chegaria no valor da resistência. Pela mesma fórmula de tensão igual a resistência vezes corrente. Como? Vai na calculadora, pega a tensão do resistor e divide pela corrente que passa pelo resistor, que é 0,00214 ampere, vai dar 700 ohms. É isso mesmo? Será que esse é o resistor? Esse resistor aqui vai 700? Bora ver? Ó, que fácil. Achei o valor dele. 700 certinho. Então, o que eu faço agora? Como todos são iguais, é só usar a fórmula. Quem está em série? Esse e esse. Então, eu vou somar. Ok. É só fazer o 700 mais 700. Eu venho aqui e somo. Dá quanto? 1.400. Eu já errar de cabeça, imagina. Se professor para errar isso. E como é que eu sei, Marcos, que isso é verdade? Simples. Eu vou lá no meu circuito. Eu vou ter a coragem de apagar. Vou colocar um resistor em paralelo, ou seja, aqueles dois resistores vai se tornar um só. E aí eu vou ligar. Ligar bonitinho, tá? Não quero nenhum circuito mal feito. E aí, esse resistor aqui, ó, que vem no lugar dos dois, eu vou colocar no valor de 1.400. Se eu tiver feito certo, quando eu der o play da simulação, a corrente vai se manter a mesma. Se ligaram? O 6,41 mA. Bora ver? 1, 2, 3 e... certinho. Então, aqueles dois resistores se tornaram um só. Tá? Agora, esses dois aqui. Esses aqui estão em paralelos, ou seja, estão um de frente para o outro. Como eu falei no outro vídeo. Qual é a fórmula do resistor em paralelo? Simples. O resistor em paralelo, a resistência equivalente vai ser igual a multiplicação dos dois dividido pela soma dos dois. Como assim, Marcos? Isso mesmo. Vou na calculadora e faço. Quanto é que vale o resistor 1? 1.400. Quanto vale o resistor 2? 700. E aí, eu vou dividir por quanto? Aí eu vou pegar esse valor e dividir por 1.400 mais 700. Que dá 466,66666. Tá? Aí você já pensa assim, mas professor, esse cálculo deu errado. Porque eu já sei que o resistor equivalente pela outra fórmula é 468. Mas percebam que durante o processo eu aproximei as casas. Então, ao invés de 700, alguma coisa, porque era para ser 1,5 dividido pelo o meu... Eu aproximei para 700. Então, esse errinho foi acumulando, que no final deu uma diferença muito pouca.
que era para dar 468, deu 46666, que dá 467, tá? Então, quando eu tirar esses dois resistores e colocar o valor que eu achei no meu cálculo, meu 467, vocês vão perceber que vai ter uma alteração muito pequena, minúscula, tão pequena que o amperímetro não consegue ver, tá? Mas, de qualquer forma, se eu colocar aqui no meu resistor 467 ao invés de 468, eu vou ter o mesmo valor de corrente, tá bom? Basicamente é isso. Então, eu tenho um modo fácil, que eu só peguei tensão geral dividido pela corrente geral sem a resistência geral. Como eu posso fazer passo a passo? Resolve o circuito em série, resolve o circuito em paralelo e tem um resistor só. Beleza? Bom, essa é a resolução da atividade da aula passada. A gente agora vai devolver a aula para a Thaís. Ela vai dar aula para a gente de componentes e sensores. E qualquer dúvida já sabe, né? Acesse o link, envia a dúvida e fala com a gente. Tá? Então é isso. Sua vez, Thaís. Olá, pessoal. Voltei, vamos lá? Para o nosso quarto vídeo. Hoje é a nossa última aula de eletrônica. Então, nosso assunto principal agora. Como usamos a eletrônica na robótica? Os componentes eletrônicos, os sensores e suas funções, e mão na massa. Então, nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, vocês viram, nós usamos o que? O simulador. Então, hoje vamos usar novamente. Vamos lá? E aí, meu povo, tudo bem? Bom, eu voltei. Claro, essa é a aula da Thaís. Mas esse era um assunto pendente nosso, né? Eu estava falando com isso na última aula, então eu quero retomar. Tudo bem? O que você precisa entender sobre componentes eletrônicos é que tem vários tipos, tá? Mas como isso é uma aula inicial, vamos somente pegar os 3 tipos principais, que são quais? Eu tenho os nossos componentes condutores, que podem ser fixos ou podem ser variáveis. Como assim, Marcos? Basicamente, um condutor conduz. Se eu pegar o condutor e colocar no fio de energia, o elétron vai passar por ele com uma facilidade. Ele vai conseguir passar. Então, digamos, se eu pegar o positivo da bateria e colocar um lado do condutor e o negativo no outro, vai ter corrente, então ele vai conduzir. É um condutor. Vocês já conheceram os resistores, né? Tem vários tipos de condutores. Tem os capacitores e indutores, que são tipos específicos de condutores. Tem o fusível. Tudo que conduzir, normalmente, é um condutor. Mas, Marcos, um fusível quando queima, ele não conduz mais. Beleza. Mas o fusível serve para conduzir até um certo ponto. Então, ele se classifica como condutor. Um fusível queimado não é um fusível, porque um fusível queimado é um isolante. É que nem a madeira, né? A madeira conduz? Não, a madeira isola. Se você pegar uma bateria e colocar a madeira de um lado para o outro, não vai ter corrente, não vai tomar choque. Mas ela vai isolar até um certo ponto. Se um raio cair do céu e você estiver segurando a madeira aqui, o raio cai aqui, ó, acabou, morreu, porque você vai ser eletrocutado. Mas, professor, a madeira não isola? Isola até um certo ponto também. Da mesma forma que fusível conduzir até um certo ponto, um material isolante, ele vai isolar até um certo ponto também. Afinal, o maior material isolante do mundo, que é o ar, eu posso botar minha mão perto da tomada, sem tocar nela, eu não vou tomar choque, porque o ar está isolando, deixa o raio passar, porque o raio consegue quebrar o isolamento do ar, entendeu? Então, eu tenho materiais que conduzem até um certo ponto, como um fio de papel. Tem o material que isola até um certo ponto, que nem a madeira.
E tem materiais que vão conduzir e isolar situações, que são os nossos semicondutores. Você conheceu um já, que foi o LED. Você lembra que eu falei que o LED é uma classe especial de componente? Por que isso? O LED, ele vai ligar, se você colocar no sentido certo, positivo, positivo, negativo, negativo, e não vai ligar se você colocar no sentido ao contrário, ao contrário, negativo, positivo, positivo, negativo. Isso porque o LED é um semicondutor, ele só vai conduzir em uma situação, na outra ele isola, tá? Esse tipo de material, esse tipo de componente, os semicondutores, é a base da eletrônica moderna. É a base dos computadores, dos celulares, dos sensores, dos carros automáticos. É a base. Por quê? Se ele só vai conduzir uma situação e vai isolar na outra, eu consigo controlar os componentes elétricos com os semicondutores. Olha que massa! Como assim? Você quer ligar uma lâmpada. Você aperta para ligar, você aperta para desligar. Manual, não é? Bem chato. Ou o motor do carro. Vira a chave ou volta a chave. Bem chato. Mas, com o semicondutor, eu posso falar com o seguinte. Olha, Clark, toda vez que ficar escuro lá fora, a lâmpada acende. A situação para conduzir energia para a lâmpada é estar escuro. Esse é um tipo de semicondutor. Olha, carro, toda vez que eu estiver dentro de você, você liga. Esse é um tipo de semicondutor que vai fazer o quê? Passar a energia para o motor quando eu estiver dentro. Olha a máquina de lavar. Toda vez que minha roupa chegar em nível bom, você lava. É um tipo de semicondutor. Então, assim, o que a gente trabalha é isso. O que a Thaís vai falar de sensores? São esses semicondutores que vão reconhecer uma situação e falar para o cérebro, o controlador, o Arduino, o que programação utilizou lá, agir sozinho. Eu posso ter um sensor, um semicondutor de temperatura, que ele só vai ligar a luz, um alerta, quando estiver pegando fogo. Olha que massa. É assim que funciona o sistema de esguicho dos prédios. Mas a Thaís vai te explicar. Então entenda isso. Condutores conduzem, isolantes isolam, não conduzem. O semicondutor, ele conduz ou isola a situação. E isso é a base dos sensores. Tá bom? Agora é a vez de Thaís. Vou voltar para o meu cantinho. Olá, pessoal. Voltei. Então, vamos lá? O que é sensor? Eu vou explicar, certo? Então, vou fazer uma breve comparação. O cérebro ele pode ser considerado como um controlador. As pernas, ele pode ser considerado como a roda do robô. O nosso rosto também tem alguns sensores. Tem o que é a nossa visão, o nosso olfato, o nosso paladar. Tudo isso é um tipo de sensor. A nossa pele também ela é considerada um sensor. Exemplo, quando a gente coloca alguma coisa quente, rapidamente nós sentimos a quentura. Então, o que é o sensor? Ele envia sinal a depender da situação. Vocês compreenderam? Ainda não entenderam? Então calma, vamos para o simulador. Olá pessoal, voltei. Então, o nosso assunto de hoje é sensor. Vamos falar sobre 4 tipos de sensores: o de inclinação, o de luz,
o de temperatura e o de movimento. Olha lá o slide mostrando que o sensor de inclinação, quando ele tem uma resistência baixa, então ele vira um condutor. Mas quando ele está deitado, a resistência dele aumenta e ele vira um isolante. Ok? Então, vamos ver aqui a simulação. Você está vendo? Quando ele está deitado, olha, o LED, ele para. Ele não acende. Então, agora quando ele tem um movimento, que ele está inclinado, então o LED, ele acende. Vai aumentando a sua temperatura e ele vai tendo um movimento. Visualizaram? Então, agora para finalizar a nossa aula, nós vamos chamar Marcos para passar a atividade de casa. Então, gente, voltei, né? Para acabar essa aula show que foi hoje. Muito feliz de estar aqui. A gente vai trabalhar com um dever de casa especial para vocês. Nosso primeiro dever de casa interdisciplinar. Como assim? Como a Thaís falou, o sensor, ele tem que enviar para o controlador, que é o nosso cérebro, o cérebro do robô, informações do tipo: tá quente, tá frio, tá inclinado, tá reto, tem movimento, não tem. Então, para vocês entenderem bem, é tipo assim, ó, o sensor de elevador, de corredor, que acontece sempre. Quando ele percebe o movimento da gente, ele permite que o sinal passe, ele conduz. Mas quando a gente fica muito tempo parado, ele apaga de novo. Então, isso é um tipo de sensor, entendeu? Ele conduz em uma situação e isola na outra, tá? Então, assim, qual é o dever de casa de hoje? Nós construímos esse circuitozinho aqui com um sensor de temperatura. Mas o que é um sensor de temperatura? Você vê que ele tem 3 pernas, né? Ele vai ter a entrada da energia, a saída da energia e o sinal de energia. A depender da temperatura do ambiente, ele envia um sinal. Então, quando eu estou em 25 graus, ele envia 4,74 volts. Quando eu vou para menos 40 graus, ele envia 4,09 volts. E quando eu estou em muito quente, 60 graus, ele envia 5,14 volts. Entenderam? Então, assim, como é que eu faço um circuito do sensor? Eu tenho que ter uma bateria. Eu ligo positivo na potência. Um resistor, que depois é com o negativo da bateria. E na saída do sinal, no V-out, né? Saída de tensão, eu coloco um resistor para não queimar, tá? É segurança. E como eu vou fazer essa atividade? Qual é o objetivo dela? Perceba que quando fica muito quente, né? A gente passou dos 65 graus, né? O LED começa a apitar. Isso mesmo. É como se o cérebro, que é o nosso cérebro, o controlador, falasse para o corpo: tire a mão. Tire a mão. Tá? Tá frio? O LED está apagado. Ficou muito quente a ponto de queimar? O LED acende. Para vocês não se queixarem que isso é muito avançado, percebam bem. O valor dos resistores para o circuito do sensor é 80K para a saída do sensor, o GND do sensor, e 100 MΩ para o sinal, tá? Assim não queima. Nem o sensor, nem o Arduino. Vocês vão colocar
vocês vão acender um LED, fazer o blink ensinado em programação, com qualquer porta digital à sua escolha, nessa configuração aqui, e a saída do sensor, o sinal do sensor, vai para o resistor e também vai para uma porta analógica. Ou a configuração, sensor, resistor, bateria, sensor, multímetro, sensor, porta analógica. E como é a programação, Marcos? Aqui, ó, na tela de vocês, tá a programação ideal para fazer. Pode pausar o vídeo, colocar a programação. O intuito é que vocês consigam fazer e entender. Dessa vez, como o LED tem que piscar, não envie uma foto. Eu quero um vídeo funcionando. Eu quero que vocês entendam. Estamos aqui para tirar suas dúvidas, tudo bem? No mais, como essa é a nossa última aula de eletrônica, eu me despeço oficialmente com o monitor. Tanto eu quanto a Thaís adoramos estar aqui com vocês. E eu conto com vocês na nossa live de amanhã de lógica, que vai ser uma live especial. De antemão, todos os monitores vão estar presentes, monitores de cada área vão estar lá para fazer um último encerramento no nível que vocês merecem. Sexta-feira vamos ter uma live com convidados especiais demais, pessoas muito importantes do segmento, que é o Alexandre Kesi Monstro, que é o coordenador do Include, o coordenador geral do Include Pedagógico, né? E o professor Loyola, Luiz Loyola, nosso facilitador do Include também, tá? E eu estarei lá com eles para discutir como continuar trabalhando com robótica em casa. Tudo bem? Mas, gente, lembrem de ver o e-mail de vocês, tem um comunicado importantíssimo lá, tá? E repetindo, qualquer dúvida, eu tô aqui. 100% aqui, a Thaís está aqui, 100% aqui, o Alô Robótica está 100% aqui. E também agradecer a nossa querida intérprete que acompanhou a gente, assim como o nosso time de intérpretes, né? O Ed, a Grave, a Su. Eles são do time do IFBA, mas fizeram um trabalho excepcional. Muito orgulho de ser um dos primeiros cursos de robótica 100% inclusivo. Todos os nossos vídeos do curso tiveram intérprete. Nossas lives tiveram intérpretes. Eu agradeço muito a eles também. Meu muito obrigado e até a próxima, gente. Tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau.